A gente vai falar sobre futurabilidade, já eu explico o que é isso. Eu diria que é uma competência para ajudar a gente a pensar futuro, porque o futuro, a gente vive em um ambiente super complexo, cheio de incertezas, e a gente pensando sobre carreira, que era o que o Bruno estava falando agora também, fica cada vez mais complexo também pensar carreira, porque a gente é cheio de incertezas que a gente precisa tratar. Vou falar muito rapidamente sobre mim, depois eu coloco o link do LinkedIn e tudo mais para vocês acessarem. Mas eu sou a Carol, podem me chamar de Carol Lopes. Eu sou mestre em Economia e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação, com especialização na área de Estudos de Futuro, que foi minha pesquisa de mestrado nessa área. Eu fiz em Lisboa, outros cursos na área também de Estudos de Futuro em Copenhague e lá em Lisboa novamente. Mas a minha formação inicial é administração, com MBA em marketing. Trabalhei no mercado privado vários anos. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria na área de Estudos de Futuro, que é chamada Inforesight, em inglês. Faço parte também de um movimento chamado Teach the Future, que promove, ele é global, e ele promove a alfabetização em futuros para jovens, né, estudantes e educadores. Então, falando isso do futuro, eu estou envolvida tanto dentro da parte assim, de ensino, educação básica, quanto para empresas ali com a minha empresa de consultoria, que é a Guia Futurabilidade, tá? Fiquem à vontade para depois entrar em contato comigo, até porque meia hora é muito pouco tempo para a gente falar de tanto assunto. A ideia, o meu objetivo é fazer com que vocês saiam com mais perguntas do que vocês entraram. E eu vou explicar por quê. O futuro ele é super incerto, é impossível prever o futuro. Então eu vou trazer provocações para fazer com que vocês abram espaço para a criatividade quando vocês estiverem pensando no depois de agora, que é o futuro. Tá? Eu gosto dessa palavra, futurabilidade, é uma palavra trazida por um filósofo italiano, que é o Franco Berardi. Ele conceitua futurabilidade como multidimensionalidade do futuro. Né? Então, o futuro ele é multidimensional, ele é plural. Então, essa é uma forma de falar do futuro e da pluralidade do futuro, que já existe hoje. Então, já existe uma pluralidade de possibilidades que estão inscritas no presente, mas que por algum motivo a gente não vê. E eu vou dizer quais motivos são esses, alguns desses motivos. Né? Se fizer um exercício rápido, aí vocês podem fazer depois em casa e conversar com as pessoas ao redor sobre a imagem de futuro que vem na sua cabeça. Então, eu vou pensar no futuro, 5, 10, 20, 50, 100 anos, o que vocês quiserem. Que imagem vem à cabeça de vocês? Vocês se imaginam fazendo o quê? Vivendo aonde? Trabalhando o quê? Como é que vai ser as cidades? Como é que vai ser o seu trabalho? E aí, se a gente começar a debater sobre esse assunto, a gente vai ver e vocês vão perceber que cada pessoa tem uma imagem de futuro diferente. Então, quando a gente fala estudos de futuros, sempre no plural, porque cada um tem um futuro, uma imagem de futuro diferente. Então, o meu futuro, Caroline, moradora de Brasília, é totalmente diferente de um futuro de uma pessoa que mora na Suíça, que é totalmente diferente de um futuro de alguém que mora na periferia ou de uma pessoa em situação de rua, por exemplo. Então, temos futuros variados e plurais, tá? Se a gente for pesquisar no Google, vocês colocarem aí imagens de futuro, essas são algumas das imagens que aparecem. Então, tem um futuro super tech, assim, arquitetura diferentona, coisas, carros ou, enfim, naves voadoras. Aparece até colonização em outros planetas, um futuro super verde, como se a gente riscasse assim no chão, falar, a partir de agora é tudo verde, tudo que a gente construir vai ser verde. E tem aquele bem distópico, que é mais a ficção, das distopias, do que a gente lê ou vê nos filmes, né? Então, a nossa imagem de futuro também ela é toda permeada por esse imaginário popular, ou por o imaginário provocado, né, criado a partir das coisas que a gente experiencia, que a gente lê, que a gente assiste. Tem a parte boa e a parte ruim de tudo isso. E aí, se eu perguntar para vocês, quando começa o futuro, na sua opinião, isso também é uma pergunta pessoal. Alguns vão dizer, porque eu já fiz essa experiência em momentos anteriores, alguns vão dizer que daqui a 5 minutos. Daqui a 2 horas, amanhã é futuro para mim. Tem gente que vai dizer, próximo ano eu considero futuro. E tem gente que vai dizer 5, 10 anos, 15, 50 anos. Então, essa também é uma pergunta muito pessoal. E essa noção de tempo varia bastante. Se a gente perguntar para alguém que passa fome, o futuro da pessoa é meia hora, porque ela só se preocupa com a próxima meia hora, que é o que ela uma necessidade urgente. Mas a gente está aqui, imagino que a maior parte das pessoas que esteja aqui, a gente já tem um pouco mais de privilégios e a gente tem condições de planejar um pouco o nosso futuro. A gente consegue pensar no ano que vem. A gente tem essa segurança mínima para conseguir se planejar um pouco mais. Mas essa também é uma pergunta bastante pessoal de quando começa. Dentro dos estudos de futuro, a gente costuma olhar 10 anos. Então, quando a gente vai fazer um plano de longo prazo ou médio prazo, 10 anos é um bom tempo, a gente fala. Então, se você também sugiro fazer esse exercício depois em casa.
hoje, 10 anos, como é que vai ser minha vida? E aí pode escolher profissional, né? Nos próximos 10 anos, a gente vai começar a mapear algumas coisas que a gente quer fazer, né? E aí, depois de fazer esse exercício, façam ao contrário. Agora, a retrospectiva dos últimos 10 anos. Vocês vão perceber, e é normal isso, eu acho que quase 100% das pessoas fez isso nos exercícios que eu já fiz presencial ou online. As pessoas, quando colocam na retrospectiva, percebem que a vida aconteceu um monte de coisa nos últimos 10. Um monte de mudança. Só que quando colocou 10 anos para frente, colocou pouquinha coisa. Como se a vida fosse continuar mais ou menos igual, poucas mudanças. Então, o que é interessante desse exercício é que a gente começa a perceber que o nosso planejamento de futuro, o que a gente imagina é muito linear. A gente tem dificuldade de imaginar muitas mudanças para o futuro. Então, peguem a mesma velocidade de mudanças e as mesmas nível de mudanças que aconteceram nos últimos 10 e tentem colocar para frente. Lembrem que 10 anos é tempo pra caramba. 10 anos foi tempo suficiente para colocarem no smartphone o iPhone, criarem o iPhone e o Facebook. Em menos de 10 anos, ambos tinham milhões de usuários. Mas não só isso, eles mudaram o mercado, mudaram a forma como a gente se relaciona, como a gente se comunica, como a gente consome. Mudaram muita coisa, e tudo em menos de 10 anos. Então, 10 anos dá tempo de chegar algo novo, aquilo mudar, fazer disrupção no mercado e morrer e entrar uma coisa nova. Na nossa vida, a mesma coisa. 10 anos dá tempo de fazer um mestrado e um doutorado, dá tempo de mudar a carreira, dá tempo de escolher algo novo, começar a estudar e virar especialista nessa área. Dá tempo de ter 3 presidentes da República, se a gente não mudar também, se mudar de repente de sair da República ou virar parlamentarista, por exemplo, dá tempo de tudo isso. Então, quando a gente pensa para frente, se lembrem que dá tempo de acontecer mudança. A gente normalmente projeta muito pouco. A gente aprendeu a pensar assim, passado, presente e futuro. E aí a gente começa a pensar que assim, o futuro não existe, o futuro ele é só mental, ele é o depois de agora, mas ele é simplesmente mental. E o passado, a gente tem um monte de memória, a gente tem fatos e dados sobre o passado. E a gente tende a pensar que o passado ele também é estanque, parado, né? Eu só tenho memória. Só que não é bem assim também. Eu vou desconstruir a noção de tempo que vocês têm. Quando a gente olha um fato do passado que foi vivenciado por 2 pessoas, pelo menos, cada uma vai contar de uma forma diferente aquilo que vivenciou. Porque a gente conta a partir das nossas vivências e das nossas experiências. Então, mesmo o passado, ele é recontado, revivido, renarrado à medida que o tempo passa. Tem um episódio bastante interessante no Netflix que fala sobre a memória, Memory Explained. E ele mostra como a memória prega peças na gente. Que a nossa própria memória, ela não mostra a realidade do fato. A gente vai alterando a memória à medida que o tempo passa, por várias coisas que a gente vai consumindo. E só um outro exemplo, eu aprendi na escola que 1500 foi o ano da descoberta do Brasil. E eu sei que hoje em dia não se ensina mais assim. Se ensina que 1500 foi quando começou a colonização do Brasil por espanhóis, portugueses e noruegueses, enfim, outros países, holandeses, na verdade, né? Outros países. E isso muda bastante como é contada a história. Então, mesmo a história, ela também não é estanque, né? O passado, ele não é estanque. A gente vive muito mais assim, ó. A gente vai no futuro e vai no passado muitas vezes. Né? Dizem que a cada 15 minutos a gente vai no futuro e volta. Então, para eu escolher a roupa que eu vinha, eu olhei lá no meu guarda-roupa, me imaginei usando uma roupa, beleza, escolhi. A lista das compras, o almoço, então a gente está toda hora indo e voltando. E existe um conceito que vocês podem buscar também, que é o de Futures Literacy, ou alfabetização em futuros. Mas uma coisa muito importante que ele fala, que não vai ter tempo de explicar super sobre isso, é que o futuro, a forma como a gente pensa sobre o futuro, ele é composto, ele é baseado nas nossas suposições, nas nossas experiências, nas nossas memórias, na nossa cultura e na nossa sociedade. Mais um motivo para cada um ter uma imagem de futuro diferente. Então, quando vocês pensarem sobre o futuro, na projeção de vocês, de carreira ou de vida, lembrem que vocês estão pensando com base em coisas do passado, com base em suposições. Então, quando a gente pensa, vou guardar dinheiro para aposentadoria, é uma suposição achar que o dinheiro vai ter valor daqui a 50 anos. A gente espera, a gente é otimista, a gente realmente deseja, mas tem muitas suposições naquilo que a gente imagina sobre o futuro. Então, ser consciente dessas suposições é uma forma de abrir espaço para a criatividade, para a gente trazer o novo dentro das nossas próprias vidas, inclusive. Tá? Sobre o futuro, a gente se mantém no escuro por causa daquilo que a gente não sabe ou do que a gente não pode imaginar. E aí eu trago um mini gráfico que é o seguinte, a gente tem aqui em laranja o que a gente sabe,
e lilás roxo, o que a gente não sabe, e eu sei dizer o que eu não sei, né? Eu não sei biologia, eu não sei programar, eu não sei um monte de coisa. Mas na parte do escuro, é aquilo que a gente nem sabe dizer que a gente não sabe. É tão novo, é tão diferente que eu nem imagino, e é a parte que a gente não sabe nem dizer que a gente não sabe. Então, como humanidade, a gente tem muito mais parte preta do que o restante. E isso atrapalha a gente também imaginar sobre o futuro. É impossível prever o futuro, estudos de futuro não serve para isso, serve para a gente mapear, estudar e tomar melhores decisões hoje, de forma muito sucinta. A gente se encontra sempre no meio entre duas curvas. Tem uma curva que é a verde, é a curva do hoje, a gente começa a ver sinais de que as coisas estão mudando, da forma como a gente vê o mundo está mudando. A gente vê a segunda curva em vermelho crescente, novas estruturas e sistemas começam a aparecer, mas a gente nunca consegue saber hoje como vai ser o amanhã. A gente só vê que algumas coisas estão mudando e outras estão aparecendo. E então a gente está sempre no meio, o que dificulta. Então a gente tem que aprender a navegar. A gente tem que aprender a navegar a nossa própria embarcação, pegar todos os radares que existem, e a cada medida que o tempo passa, a gente tem mais radares. O estudo de futuro, ele ajuda com esses radares, porque mesmo um barco com uma série de radares de clima, meteorologia, profundidade e tudo mais, ainda assim o piloto precisa tomar decisões com base em tudo aquilo que ele percebe pelos radares. E aí tem um cone do futuro, e aí eu peço a você o seguinte, esse cone é bem básico para dentro dos estudos de futuro, mas é uma nova forma de pensar. Então, toda vez que vocês forem pensar agora sobre o futuro, tentem sempre se lembrar disso. Existe o planejamento linear, que é o projetado, que provavelmente é o que vocês fizeram quando eu pedi para vocês pensarem em 2030. Tentem agora ampliar, pensar no futuro provável, que é muito maior, já é um pouco maior, né, do que o projetado, então tem mais coisas que são prováveis de acontecer. Tem ainda mais coisas que são plausíveis. Tem várias coisas que são plausíveis, mas às vezes você julga, não, eu não acho que isso vai acontecer, eu não acho que é tão provável, e aí tem um julgamento. Existe o campo do possível, que ainda é muito maior. O que você julga que é possível, mas aí você vai e fala, não, é muito difícil, ou é muito caro, ou vai ser muito complicado, ou, enfim, você faz alguns julgamentos e acaba não tomando ações para que aquele futuro possível se torne realidade. Tem também a parte do que a gente julga de desejável, de preferível. Então, é olhar tudo que é possível, plausível e projetado que você gostaria que acontecesse, mas sempre lembrando que o futuro ele não é bom nem é ruim. Ele é sempre as duas coisas. E às vezes, quando a gente vai fazer um planejamento, a gente sempre pensa no otimista. Vou criar esse cenário e vou. A gente esquece que outras coisas ruins vão acontecer. A gente prefere esquecer que as coisas ruins vão acontecer e não se preparar para elas. E tem o melhor do cone do futuro, na minha opinião, é que o futuro impossível, o absurdo e inimaginável, que é o difícil de chegar mesmo por causa daquela parte preta que a gente não sabe. A gente, às vezes, é tão travado pela parte cultural, das nossas premissas, as coisas que a gente tem como base, que a gente, às vezes, não consegue chegar nesse inimaginável. E o que a gente precisa fazer cada vez mais é chegar aí e trazer esse futuro para o real, né, para o hoje. Muita coisa hoje foi dita impossível há muito tempo atrás, né? São infinitas as possibilidades de futuro? Vocês poderiam até dizer que sim, mas não são, porque as decisões que a gente toma sempre fecham alguns caminhos, abrem alguns caminhos e fecham alguns caminhos. Né? Então, é mais ou menos assim uma árvore ali das nossas decisões. A cada nova decisão, novas opções vão abrindo, novas opções vão fechando. Então, só para a gente ter noção que a importância da tomada de decisão. Alguns caminhos, eles vão ficar limitados com base na nossa decisão. Não só nossa, mas como sociedade como um todo, as decisões que a sociedade e o mundo tomaram há séculos atrás, como a escravidão, por exemplo, até hoje a gente tem consequências disso. Né? Então, de decisões tomadas há muito tempo atrás. E aí eu vou explicar agora algumas ferramentas, e vou falar de algumas tendências da área também, mas a gente estava agora na etapa de conscientização. Lembrar também agora de explorar, ligar o radar de vocês para achar tendências, interpretar e tomar atitudes, né? Agir, tomar decisões. Porque só ficar pensando sobre o futuro e não agir não faz sentido. Lembrem sempre de pensar no horizonte temporal e no foco estratégico. Você quer pensar 2 anos, 5 anos, 10, 20 anos, muda muito. Se você é uma empresa, por exemplo, que quer olhar 20, 50 anos, ela precisa olhar pesquisa básica, patente. Né? Ela precisa ir lá no que está começando. E para a sua vida a mesma coisa. 1 ano é logo ali, 5 anos é já. Né? 10 anos talvez demore um pouco. E o foco é carreira, é o relacionamento, é a vida como um todo, mas lembrar que, mesmo que você escolha carreira, lembrar que as outras coisas permeiam a sua carreira. Se você não tiver saúde, você não vai conseguir chegar onde você quer chegar, entre outros exemplos. Então, liguem o radar e eu vou passar por algumas tendências aqui. Eu trouxe algumas macro tendências,
não são todas, claramente, tem muito mais tendências do que tem aqui, mas são macro tendências, são aquelas que são de longo prazo, estão acontecendo há muitos anos e vão continuar acontecendo e que impactam tudo e todos, de formas diferentes, mas impactam. Urbanização, globalização, emergência climática, digitalização, aceleração tecnológica, biotecnologia, isso tudo, economia baseada no conhecimento, mudanças demográficas, tudo isso impacta também o mundo do trabalho, o mundo das carreiras. Novas profissões, profissões morrendo, coisas que a gente precisa aprender. E aí eu trouxe algumas para a gente falar. A pirâmide etária brasileira está alterando. A gente já começa a alterar a pirâmide, tá? Então a gente começa a população jovem hoje é a maior população jovem que a gente vai ter pelos próximos anos, né? A partir de agora a gente começa a envelhecer. Então essa é uma projeção para 2100. Olha como a pirâmide está. Muito mais pessoas mais velhas do que pessoas mais jovens. E aí eu já trago aqui uma coisa que tem começado bastante, um reforço da importância das pessoas 50 a mais ou 40 a mais. Muitas empresas ainda têm preconceito de ter pessoas dessa idade, quando são as pessoas mais experientes e mais maduras, né? E essas pessoas também precisam continuar aprendendo, que a gente chama de aprendizagem ao longo da vida, ou lifelong learning. E aqui é um exemplo da Unilever, que abriu um programa de estágio com pessoas de mais de 55 anos. Então imagine você com 50 anos querendo mudar de carreira. Dá tempo? Dá tempo. Você tem alguns anos para reaprender, aprender e, de repente, fazer um estágio aos seus 55 anos. Aqui eu trago alguns exemplos também que a gente fala de trabalho remoto, flexibilidade do trabalho, e aí dos talentos em qualquer lugar. Né? Tem o exemplo aqui do Uber Eats, essa imagem daria para falar meia hora só sobre ela, mas fala muito mais do trabalho da uberização, do trabalho flexível, dos novos modelos de trabalho. Às vezes você quer ter um trabalho fixo, mas também quer ser freelancer, você quer ser só freelancer, você quer trabalhar sob demanda, você quer empreender. Então, hoje, o mercado está se adaptando a essa multiplicidade de formas de trabalho. Um exemplo aqui, ó, o Google abre programa de estágio para atuação remota em todo o Brasil. E uma outra reportagem linkada que eu quero falar em 10 anos, aumenta quase 5 vezes o número de alunos que entraram em cursos à distância no ensino superior. Então, olha só, unindo as duas coisas, pensem, o Brasil é um país com dimensões continentais. Imagine uma pessoa, um estudante do interior do país, que antigamente a família tinha que fazer de tudo para mandar essa pessoa para uma capital para que ela conseguisse estudar, ter um bom estudo, por exemplo. Talvez isso não seja mais necessário, porque ela pode continuar no interior, se tiver uma boa estrutura de internet, fazer um curso à distância em uma universidade muito boa e fazer um estágio no Google. Então, isso, que diferença faz para as famílias, para as pessoas do interior do país, né, de desenvolvimento das próprias cidades, e tem várias outras consequências. E um outro exemplo rápido aqui é do recrutamento no setor público. Então, já existe aqui alguns casos de cargos de confiança, não são cargos de concurso público, mas cargos de confiança, que normalmente são políticos, mas que não foram decisões políticas, foram feitos recrutamento e seleção para essas pessoas. Então, já abre aqui uma gama de oportunidades também dentro do próprio setor público. Eu falei rapidinho da aprendizagem ao longo da vida, todos nós precisamos continuar aprendendo sempre. E aí eu trago alguns exemplos. É a questão da universidade. Né? Quando a gente pensa eu quero estudar, preciso fazer um mestrado, doutorado, pós-graduação, tudo mais. Não sei, vamos avaliar, a gente precisa avaliar o que você precisa aprender sobre essa nova área. Né? Tem uma série de outras formas de você aprender que não estão na universidade. E a própria educação está mudando. Né? Tá um mercado em transformação. Tem muitas outras instituições em concorrência ali com as universidades. Um exemplo, o próprio Google e Microsoft, entre outras empresas de tecnologia, com seus próprios programas de certificação, que eles, para contratarem as pessoas, eles consideram os seus próprios programas como graduações. Né? Então, a pessoa não precisa ser graduada, basta ter experiência, eles treinam e eles mesmos contratam. Aqui a gente também tem uma mudança no próprio mercado de as empresas se preocupando mais com o social. Né? Então, ESG, governança, sustentabilidade, ambiental, pegada de carbono, sistema B, capitalismo consciente. Então, tudo isso também provoca mudanças nas empresas, abrindo novas áreas dentro das empresas e novas profissões. E aqui não são pessoas, imagine, é uma pessoa formada em direito, é alguém formado em administração que tem uma experiência na área de responsabilidade social, indo para essas outras áreas. Então, são áreas que não são de profissionais específicos. Né? Então, hoje em dia é muito difícil, por exemplo, eu falo que sou administradora, não me define. Né? É muito difícil explicar o que eu faço hoje se eu disser que simplesmente sou administradora. Tem a questão da emergência climática, que acaba causando aquela parte da ESG e pegada de carbono. Então, a gente tem emergência climática, muitos desastres, a questão, inclusive, da própria diminuição do consumo de carne, aí tem a tecnologia das proteínas feitas em laboratório. Então, isso muda muita coisa dentro do mercado.
E, pelo menos na minha época, a gente falava muito em profissional T, especialista T. Hoje em dia, a gente muito mais esse gráfico da direita, né? Você vai se especializando e aprendendo coisas novas ao longo da sua carreira. E aí eu vou ensinar para vocês algumas ferramentas que vocês podem fazer para tomar decisões com relação à carreira de vocês e com relação a tendências, por exemplo. Uma encontrou uma tendência da sua área, não sabe muito sobre ela, começa a analisar o que isso tem de impacto social, o que isso tem de impacto econômico, político, tecnológico, e começa a buscar, mas aí você amplia a forma como você vê a tendência, aquela nova tecnologia que você está buscando, por exemplo. Uma outra coisa, e essa me ajuda muito a tomada de decisão, é a roda do futuro. É quase como um mapa mental. Então, você coloca a decisão no meio e pergunta, ok, se isso acontecer, se eu tomar essa decisão, o que pode acontecer? Abre mais bolinhas ali de primeiro grau. E aí você pergunta para cada bolinha de novo. E se isso acontecer? Abre novamente mais perguntas. E você vai fazendo perguntas e se, até você não conseguir mais aumentar. Então, isso ajuda a gente a mapear as possibilidades para tomar melhores decisões. Pelo menos decisões mais bem informadas. Uma outra coisa são os cenários que tem dentro dos estudos de futuro. De forma muito superficial, como é que vocês podem fazer? Elejam incertezas cruciais que a gente fala. Elas apontam evoluções alternativas e contrastantes. Ou seja, não são tendências. É aquilo que a gente olha, putz, eu não sei se isso vai para a direita ou se vai para a esquerda, eu não sei se vai crescer ou se vai diminuir, eu não sei para que lado está indo. Então, que incertezas são essas e como que elas impactam vocês? Por exemplo, economia. Economia quase sempre é uma incerteza, porque se você entrar na internet e procurar nos jornais, cada jornal vai dizer uma coisa, tá? Retomada lenta, previsão de crescimento, vamos crescer mais que todos os países da América Latina, então cada hora tem um jornal falando alguma coisa, ou seja, economia a gente não sabe se entra em recessão, se vai estagnar, quem sabe até crescer. Eu não acredito que tem crescimento nos próximos anos, mas se você quiser criar um cenário com base no crescimento, fica à vontade. Uma outra que eu coloquei aqui, mais básica, é do Covid. A gente também não sabe quando a Covid vai acabar. Né? Ela não sabe se vai controlar desse ano, se ela vai ter novas mutações e as regras de saúde vão continuar. E você pode mapear outras incertezas. Eu vou investir nesse projeto ou eu vou reduzir meu orçamento? Vou estudar aqui ou vou mudar de carreira? Então, você pode mapear algumas incertezas dentro da sua área. E aí você monta uma matriz, porque já a gente vai montar cenários dentro dessa matriz. Sempre escolhendo as incertezas que têm maior impacto e maior incerteza para vocês. E aí vocês podem criar alguns cenários. Né? Então, num cenário 1 é o melhor, Covid controlado agora, com a economia crescendo. O que eu posso fazer aqui? E o cenário 3, por exemplo, é o pior. Covid continua e economia ruim. O que eu posso fazer nesse cenário aqui? Então, mapear cada um dos cenários, fazer uma análise de SWOT para cada um dos cenários. Então, quais são as minhas forças, as minhas fraquezas, as minhas oportunidades e as ameaças dentro desse cenário aqui. E criar um portfólio de ações. Ao invés de fazer um planejamento linear, gente, lembre sempre, faça um portfólio de ações. Tá? Então, escolham ações que são sem arrependimentos. Então, independente dos cenários, essa ação vai me trazer resultado positivo. Beleza, então essa eu tenho que fazer. Escolham ações também que vão minimizar o resultado negativo, ou você pode até ter um ganho. E você pode também, às vezes, escolher grandes apostas. Nem todo mundo é de grandes apostas, é de arriscar, mas você pode escolher estratégias que tenham resultado positivo em alguns cenários, só que em outros vai ter resultado negativo. Mas o importante é ter um portfólio, porque tendo um portfólio de ações, você vai ser mais resiliente. Porque não vai acontecer um cenário, 2, nem o 3, nem o 4. Vai acontecer algo entre os 4, e a gente não sabe o que é. Mas isso serve para a gente estar melhor preparado e ter um portfólio de ações, tomar decisões e agir. E você pode fazer também o que a gente chama de backcasting. E lá no ano 2030, o que eu quero fazer? Como eu imagino? O que eu gostaria de estar fazendo? Né? Ter a visão. E aí você faz o retrospecto. O que eu preciso fazer hoje para chegar em 2030? Levando em consideração as incertezas também, porque senão a gente só vê o lado positivo das coisas e acontecendo coisas ruins, a gente às vezes não sabe como reagir diante das incertezas. Então, lembrar de todos os passos a passos, assim, né? Qual que é o foco de vocês? É carreira? Dentro da carreira é crescer, é se especializar em alguma coisa, é mudança de carreira, é saúde, é família? O que é que vocês querem focar? Qual que é o horizonte temporal? Então, depois de decidir o horizonte temporal, beleza, começa a explorar. Fala com pessoas, fala com especialistas da área, fala com pessoas que trabalham nessa área que você gostaria de trabalhar, se aprofunda nas tendências, conversa, debate com outras pessoas. Analisa como é que você chegou até aqui. Faz o seu retrospecto. Quem é você? Como você chegou até aqui? Quais são as suas principais competências? No 5, e fazer as perguntas. E se? Quais os possíveis impactos positivos e negativos dessas decisões? Que tendências eu consigo enxergar? Que isso tem de novo que pode me ajudar. Quem são os atores envolvidos ou impactados?
né? Porque se você está começando a estudar algo novo, é importante você mapear quem são as pessoas, instituições, em geral, que você precisa se aproximar de alguma forma. Quais são as incertezas cruciais para você que vão te impactar? Você não sabe se vai para a direita ou vai para a esquerda, mas ela vai te impactar. Que cenários alternativos são possíveis? Que é fazer aquela matriz. Quais são as oportunidades que surgem ou as ameaças? Que é a análise de SWOT, né? Quais são as forças e as fraquezas? O que você pode realizar? Qual vai ser o seu portfólio de ações? Qual que é a sua visão? O que você deseja? Porque isso também vai te ajudar a priorizar dentro do seu portfólio de ações. Coloca o seu plano em ação e faz o monitoramento. Tudo isso aqui não é estanque, porque as tendências não são estanques, as incertezas não são estanques e a nossa carreira não é estanque. Então, lembrem sempre de continuar monitorando. E aí, para a gente finalizar, eu trouxe uma frase do Bifo também, que trouxe o conceito de futurabilidade, que ele fala que desordem é simplesmente uma ordem que a gente não busca, que a gente não consegue ver. E quando a gente pensa muitas vezes em futuro, no meio do caos, a gente vê que está tudo uma desordem. Mas talvez seja simplesmente uma ordem que eu não parei para escutar, que eu não estou seguindo o fluxo, que eu não estou pesquisando o suficiente, tá? Eu deixei aqui esse QR Code também, e tem meu e-mail e meu telefone para vocês entrarem em contato comigo. Eu vou colocar o link aqui do meu LinkedIn, porque meu nome é muito comum, então talvez seja difícil vocês me encontrarem lá no LinkedIn.